pessoal, aqui é a professora Vanessa Novaes e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a anatomia do cérebro. Vou mostrar aqui algumas peças de cérebro para vocês, algumas cortadas, outras inteiras, outro em corte sagital, outro em corte coronal, para que vocês entendam melhor a questão de anatomia, claro, a questão anatômica, mas também a questão funcional do cérebro. Bom, primeira coisa que a gente observa, e aí a gente pode começar primeiro mostrando o cérebro inteiro. A primeira coisa que a gente observa no cérebro inteiro é que ele possui essas estruturas mais profundas aqui, ó, que a gente chama de sulco, e essas estruturas mais gordinhas aqui, que a gente vai chamar de giro. Os sulcos e giros do cérebro. O cérebro, que possui aí cerca de 86 bilhões de neurônios, ele é dividido, né, ele é formado através desses sulcos e giros. Gente, a primeira coisa que a gente tem que observar é que o cérebro, ele é dividido em hemisférios cerebrais. Então, a gente tem o hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito. Mas, professora, está do lado contrário. Não tá, você está olhando de frente, tá? Então, você está olhando de frente, tudo que você vê para o lado direito, na verdade, é esquerdo. Então, esse aqui é o hemisfério cerebral esquerdo e esse aqui é o hemisfério cerebral direito. Eles estão unidos. Essa é a região ventral. Por isso que a gente tem que pensar que a gente está olhando de frente. Então, imagine isso aqui numa posição anatômica. Qual é a posição anatômica? Bom, então imagina aqui, isso aqui é a região posterior do cérebro. Como eu sei? Olha aqui embaixo o cerebelo. Olha o cerebelo aqui embaixo. Então, isso aqui é a região posterior. Então, isso aqui, ó, hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Afinal, nós estamos aqui, né, olhando, né, realmente a mesma posição anatômica que a peça. Né? Então, aqui a gente tem esses hemisférios cerebrais compondo o cérebro. Se a gente pegar um hemisfério cerebral e a gente fizer um corte sagital no hemisfério cerebral, a gente vai ter isso aqui, ó. Então, isso aqui é o hemisfério cerebral, ó. Imagina cérebro, eu cortei, eu fiz um corte aqui nesse sentido, que é o córtex, o corte sagital. No corte sagital, a gente vai ver a estrutura interna do cérebro também. Então, a gente vê lá fora os sulcos e giros, e aqui dentro a gente observa algumas outras estruturas que não dá para observar daquele corte anterior. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo essa estrutura bem robusta aqui, ó? Essa estrutura bem robusta aqui a gente chama de corpo caloso. Inclusive, talvez a gente consiga observar o corpo caloso se a gente forçar um pouquinho aqui, ó. Olha lá no final, vocês estão vendo? O corpo caloso é o que une um hemisfério cerebral ao outro. Então, isso aqui a gente observa é o corpo caloso. Então, as fibras do corpo caloso, elas estão nesse sentido aqui, ó. No sentido horizontal, de um hemisfério direito para o hemisfério esquerdo, do hemisfério esquerdo para o direito. Então, ele é o principal responsável pela conexão entre os hemisférios. Outra coisa que a gente observa é que acima do corpo caloso, a gente tem um giro.